Perceba que a maioria das pessoas, elas veem Deus como? Elas veem Deus como Pai. Tanto é aquilo que muitos dizem. Você vê que a coisa mais comum de se ver por aí é as pessoas chamando Deus de Pai, quando não dizendo que são filhas de Deus. Então, assim é a forma como a maioria das pessoas enxergam Deus como Pai, né? E elas esperam um tratamento de que de filha, porque se elas veem como Pai, é porque elas esperam um tratamento de filho. Mas a pergunta é, do que adianta eu ver Deus como Pai se Ele não me vê como filho? Do que adianta isso? Do que adianta uma pessoa ver Deus como Pai se Ele não a vê como filho? Vai mudar alguma coisa? Vai fazer alguma diferença? Não, não vai mudar nada. Se Ele não a vê como filha, não adianta ela ver Ele como Pai. Então perceba que só a pessoa ver Deus como seu pai, dizer meu pai, chamá-lo de pai, dizer que é filha, isso não muda absolutamente nada. O que muda alguma coisa, o que faz a diferença é a forma como Deus vê cada um. É a maneira como Deus vê cada um. Porque se a pessoa vê Deus como pai e ele não a vê como filha, o que ela vai ser? Ela vai ser filha só porque ela se vê como filha? Só porque ela o vê como pai, ela vai ser filha? Não é assim que funciona. Porque é como falamos, é a forma como Deus nos vê que determina aquilo que vamos ser. É isso que determina aquilo que vamos ser diante dele. Não é a forma como nós nos vemos, é a forma como ele nos vê. Porque nós temos um palpite, temos uma opinião, temos uma suposição daquilo que realmente somos. Porque a verdade é que nós sempre puxamos a sardinha para o nosso lado. Nós sempre buscamos o quê? Nos enaltecer, nos vangloriar. Não é verdade? Ou alguém anda falando mal de si por aí? Não. As pessoas falam bem de si, fazem uma propaganda boa sobre si. Não é verdade isso? Mas isso funciona para os outros, não funciona para Deus. Funciona para o mundo, funciona para as pessoas, mas não funciona para Deus. Porque Deus, ele sabe quem nós realmente somos. Deus, ele não tem um palpite sobre quem eu sou. Ele não tem uma opinião sobre quem eu sou. Ele não tem uma suposição sobre quem eu sou. Ele sabe exatamente quem eu sou. Então não adianta eu vê-lo como pai, eu enxergá-lo como pai, se ele não me vê como seu filho. Porque isso não vai mudar absolutamente nada. Porque o que realmente importa é a forma como ele me vê. Por exemplo, vamos dar um exemplo daquilo que acontece no mundo. Você vê que, como falamos no início, a maioria das pessoas vê Deus como pai. Todo mundo, ou quase todos, dizem por aí que são filhos de Deus. Não é verdade? Que Deus é seu pai e tal. Mas, se isso fosse verdade, a maioria das pessoas estariam indo para o inferno? A maioria das pessoas estariam sofrendo como estão? Estaria acontecendo isso, se isso fosse verdade? Falamos certa vez, e é bom repetir, o que um filho de Deus está fazendo no inferno? O que um filho de Deus está fazendo separado do seu pai? Sejamos inteligentes. A pessoa se vê como filha, ela vê Deus como pai. Mas isso não mudou nada. Ela morreu e foi para onde? E foi para o inferno, vendo Deus como o quê? Como o pai. Então entenda, isso não muda absolutamente nada. A forma como você vê Deus não muda absolutamente nada da sua condição diante dele. O que muda é a forma como ele vê você. Se você vê Deus como pai e ele não vê você como filha, você não é nada disso. Ainda que você enxergue ele dessa forma, ainda que você veja ele dessa forma, você não é isso. Porque não é como você o vê, é como ele vê você. Porque como falamos e repetimos, nós temos um palpite, uma opinião a nosso respeito. Deus tem a verdade a nosso respeito. E muitas das vezes a pessoa não quer ouvir essa verdade, ela não quer saber dessa verdade. Por quê? Essa verdade é contraria a ela. Essa verdade vai contra aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa. Mas o que será que é a verdade? O que Deus fala ou o que eu acho, o que eu penso? O que será que é a verdade?
É só você ver o que acontece no final da vida. Você acha que o que eu acho, o que eu penso vai mudar alguma coisa no destino da minha alma? Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Por exemplo, a pessoa morre e vai para o inferno. E diz, não, eu era uma pessoa de Deus, como é que eu posso estar aqui? Poxa, eu era um filho de Deus, como é que eu posso estar aqui? Vai tirar do inferno essas palavras dela? Não vai, meu amigo. Então, quer dizer, o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, não vai mudar porcaria nenhuma. Porque o que realmente importa é como Deus a vê. Se Deus não vê como filha, não é filha. Não é filha. Ela pode viver o resto da vida pensando que é. Se ele não a vê, não é. Não é. Não adianta. Então entenda isso. Se ele não te ver como filho, como filha dele, não vai ser. Ainda que se veja. E se a pessoa não se atentar para isso aqui, se ela não se atentar para isso enquanto estiver viva, então vai acabar se perdendo. E depois, como tem acontecido com a maioria, vai enxergar que não era filho coisíssima nenhuma. Porque desceu. O filho não vai descer, o filho vai subir. Mas não é quem vê ele como pai que vai subir. É quem ele vê como filho que vai subir. Quem apenas vê ele como pai e ele não vê como filho, vai descer. A pergunta é, como é que Deus tem visto você? Como é que Deus tem visto você? Porque hoje, como falamos e repetimos, hoje se tornou normal, natural. Deus é pai de todo mundo, segundo as pessoas. Deus é pai de todo mundo. E você acha que Deus é pai de todo mundo mesmo? Você acha? Sejamos inteligentes. Se Deus fosse pai de todo mundo, o mundo não estava como está. Não estaria, mas de forma nenhuma. Se ele fosse pai de todos, você não veria tanta alma indo para o inferno. Você não veria a maioria das pessoas indo para o inferno. Se ele fosse pai de todos. E por que isso está acontecendo? Ele não é. E a pessoa achou que aquilo que ela achava, que aquilo que ela pensava mudaria alguma coisa. No fim das contas não mudou nada. Ela foi para o mesmo lugar. E ali ela viu que Deus não era seu pai. Mas ali não pode mudar mais nada. Então se algo tem que ser mudado, esse é o lugar de ser mudado. Eu gostaria de que você olhasse para você, para as suas atitudes, para o seu comportamento. Porque como falamos por tantas vezes, o Filho de Deus é aquele que obedece. É impossível uma pessoa ser filha de Deus desobedecendo a Deus. Como é que pode? Você vê que é uma coisa que todos podem fazer, obedecer. Todos podem fazer isso. Todos podem obedecer. Quanto custa para obedecer? É de graça. Não tem que pagar nada. Então todos podem fazer isso. Pobre, miserável, que não tem um centavo no bolso, pode fazer isso também. Porque não precisa pagar nada para fazer isso. Você vê, Lázaro foi salvo. Não tinha nada, só tinha problemas, doenças, males. E ele foi salvo. Obedecer. Foi salvo. Então é uma coisa que está acessível a todos. Mas aí a pessoa, muitas das vezes, não quer ter que dizer não para si. Não quer ter que sacrificar, não quer ter que abrir mão de coisas erradas. Então o que ela prefere? Ela prefere ficar nessa, de ela viver vendo Deus como seu pai. Como se isso mudasse alguma coisa, como se isso fizesse alguma diferença, como se isso tivesse algum impacto, né? A verdade é que a pessoa só está se enganando, ela só está se iludindo. Para infelizmente depois descobrir outra coisa. É o que está acontecendo com a maioria. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas.
A pessoa vive a vida vendo Deus como pai, mas em momento algum ele a viu como filha, porque em momento algum ela escolheu obedecer a ele. Morreu e se perdeu. Lá embaixo ela viu que ela não era filha. Já que aqui a pessoa não conseguiu ver, vai chegar uma hora que todos nós vamos ver o que realmente somos. Se somos filhos ou não somos filhos. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Os filhos serão vistos quem são os filhos e quem não são os filhos. Então, isso pode acontecer aqui ou pode acontecer depois, mas vai chegar uma hora que isso vai acontecer e vai acontecer com todos. A morte, ela vai revelar para a própria pessoa quem ela realmente era. Pode ninguém saber, pode ninguém ver, mas a morte vai mostrar, a morte vai revelar. E aí, já era, meu amigo. Por isso que Deus chama aquelas pessoas que são humildes e enxergam. Eu não tenho sido filho de Deus, coisíssima nenhuma. Deus chama essas pessoas para um conserto. Deus chama essas pessoas para resolver esse problema aqui agora, porque é possível mudar essa situação. Ninguém aqui está condenado, ninguém que aqui está fadado ao inferno. Todos podem obter salvação. Mas precisa mudar. Precisa mudar a forma como vê Deus. Né? Precisa mudar isso. A forma como Deus tem visto a pessoa. Porque é isso que vai determinar o nosso destino. Não é a forma como nós vemos Deus, é a forma como Ele nos vê. Não adianta nada eu ver Ele como pai se Ele não me vê como filho. Não adianta nada, não vai mudar nada. Absolutamente nada. O que muda alguma coisa é a forma como Ele me vê. E como Deus tem visto você. Como Ele tem visto você. Se você reconhece que você não tem sido isso, filho, filha de Deus, porque você não tem obedecido a Ele, há diante de você uma chance, uma oportunidade de mudar essa situação. Se você quer isso, fale com Deus agora onde você está. Faz a sua oração nesse momento. É dada a você uma chance, uma oportunidade de mudar essa situação. É possível, é possível. Aqui nesse lugar. Um dia, todos nós veremos quem somos. Diante dele, sabemos quem achamos que somos. Mas e quem somos diante dele? É isso que vai determinar o fim, destino da alma. Então, se você reconhece que não tem obedecido a Deus e você quer mudar essa situação, fale com Ele agora. Faz a sua oração nesse momento. Pela sua alma, pela sua salvação. Que está em jogo hoje, aqui, agora. Faça isso. Estamos tratando de eternidade, estamos tratando de alma, de vida eterna. Se você quer consertar isso, se você quer corrigir isso, faça isso agora. Fale com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, eu gostaria de interceder, meu Pai, em favor dessa pessoa, essa pessoa que hoje tomou uma decisão, meu Pai. Uma decisão de reconhecer o que realmente estava acontecendo. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Poucas pessoas. É por isso que, infelizmente, poucas serão salvas. Porque muitos preferem se enganar, muitos preferem se iludir, muitos preferem viver uma vida que não é real. Viver uma vida de ilusão. Mas essa pessoa foi humilde, ela reconheceu o Senhor. Que não tem sido aquilo que diz ser. Que não tem sido filho. Ela vê o Senhor como pai, mas o Senhor não tem visto ela como filha. Ela reconhece isso. Então ajuda essa pessoa, meu Deus. Ajuda essa pessoa nesse momento, da forma, da maneira como só o Senhor pode. Porque só o Senhor pode realmente ajudar essa pessoa, meu Pai. Então ajuda ela nesse momento. Estende a tua mão poderosa, a tua mão forte, a tua mão de poder sobre essa vida, sobre essa alma. Para socorrê-la, para acolhê-la nesse momento. Senhor, eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Faça isso.
por essa pessoa. Tome uma decisão. Você quer que ele veja você como filho, como filho? Tome uma decisão. Decida obedecer a partir de hoje. Decida se submeter a Deus a partir de hoje. Decida se sujeitar a Deus a partir de hoje. E aí, ele vai ver você como filho, como filha dele. Você vê que não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você é, com o que você faz. É isso que determina a forma como Deus vai ver você. Então se preocupe com isso a partir de hoje. Se preocupe com obedecer a Deus, com se sujeitar a Deus, com se submeter a Deus. Se preocupe com aquilo que está dentro de você. Se preocupe com isso. E Ele vai cuidar de você. Permaneça firme nessa fé até o final do caminho, para que você possa alcançar a salvação. Porque, como falamos, os filhos vão entrar. Aqueles que Ele vê como filho, vai entrar. E se você permanecer nisso até o final, você vai entrar. Porque você tem obedecido a Ele. A salvação é para aqueles que o obedecem. Então, se você obedece, você tem acesso à vida eterna. Você é um filho, uma filha de Deus. E você tem a garantia da vida eterna em seu reino.